E aí, tudo bem? Bora começar a nossa aulinha de gestão de processos, beleza? Vamos lá. Um processo é um conjunto ou sequência de atividades interligadas com começo, meio e fim. Por meio de processos, a organização recebe recursos do ambiente e os transforma em produtos, informações e serviços que são devolvidos ao ambiente. Na identificação e interpretação de processos, é necessário estabelecer uma hierarquia. Logo, a hierarquia de processos é a forma de organizar os processos de acordo com a sua complexidade e o seu nível de abrangência. A hierarquia de processos assim funciona: macroprocesso, processo, subprocesso, atividade e, por fim, a menorzinha tarefa, tá? Bora aprender aqui esses conceitos. Primeiro conceito de macroprocesso. O macroprocesso, você tem que saber que nessa hierarquia de processos ele tem uma relevância estratégica, tá? O macroprocesso ele tem uma relevância estratégica, beleza? Ele é um processo que geralmente envolve mais de uma função da organização e a sua operação tem um impacto significativo no modo como a organização funciona. Tranquilo? Processo, né? Processo em si, o que ele é? Conjunto de atividades sequenciais relacionadas e lógicas que formam um input, formam uma entrada, como a gente viu aqui em cima, né? Recebe recursos do ambiente, formam um input com o fornecedor, acrescentam valor a esse recurso, a essa entrada, e aí produz uma saída para o consumidor. Então, fornecedor, aí eu tenho um acréscimo, saída para o consumidor, um output para o consumidor, tá? É isso que, em tese, é um processo. Subprocesso eu falo de que é uma parte que interrelacionada com o processo de forma lógica, ou melhor ainda, ela é interrelacionada com outro subprocesso de forma lógica, realiza um objetivo específico em apoio ao que? Ao macroprocesso. Eu vou juntando os subprocessos para atingir as finalidades do processo, a fim de, numa visão mais ampla, apoiar os objetivos específicos do macroprocesso. E o subprocesso acaba sendo uma missão, tá, desse macroprocesso. Atividade, você vê que a gente está funilando, né? Diminuindo um pouquinho. A atividade é alguma coisa que acontece dentro do subprocesso ou dentro do próprio processo em si. Tá? Normalmente as atividades são desempenhadas por uma unidade dentro da sua administração para produzir algum resultado específico, tá? Na tua prova também pode aparecer que a atividade se destina a resultar, né, a criar ou contribuir, produzir algum resultado além de específico, pode dizer que algum resultado particular, beleza? Dentro do fluxograma, as atividades constituem a maior parte desse fluxograma. A gente costuma mais ver dentro dos fluxogramas, né, as atividades, tá? Tarefa. Tarefa é a menor microenfoque de um processo, tá? Tarefa, ela é a parte específica do trabalho. Ela pode ser inclusive um subconjunto ou uma subparte da atividade, tá? Geralmente a tarefa está ligada a uma incumbência específica, certo? Essa classificação, macroprocesso, processo, sub, atividade e tarefa, ela auxilia as equipes a priorizarem as operações de organização e provocar melhorias contínuas através de tomadas de decisão com subsídios mais consistentes, né? Quando eu sei o que eu estou fazendo de maneira específica, o que atende o que, quem atende o quem, qual resultado particular, qual resultado específico eu espero, qual ideia o subprocesso está obedecendo, quais são as entradas que chegam no processo, o que eu vou adicionar nele para depois entregar ao consumidor, eu consigo entender o meu macroprocesso de uma maneira melhor e consigo tomar decisões de maneira mais consistente e mais alinhada com os meus objetivos. Tá? Então, daqui para frente, nos próximos slides, eu vou trazer modelos de gestão de processo, certo? Alguns modelos diferentes desse importante, né, tipo de gestão de atividades e de processos. Beleza?
Você viu que a nomenclatura aqui em cima é gestão de processos, tá? Mas a gente também tem a gestão por processos. E aqui cabe uma diferençazinha muito interessante, tá? Muitas vezes as bancas confundem, usam o de no lugar do por, ou por no lugar do de, não diferenciam, usam um pelo outro, como tanto faz, tá? Mas é importante você saber essa diferenciação. Se você tiver numa banca mais forte, numa banca que trate isso direitinho, por exemplo, você pega aí uma FGV, ela com certeza vai diferenciar correto, tá? Gestão de processo por gestão de processo, mas você tem que saber essa diferença. Gestão de processos é a maneira com que os processos existentes são gerenciados. Gestão por processos é a forma com que a organização é estruturada em função dos processos, beleza? Então dá para entender, né? De processos é como é que os processos que existem são gerenciados, por processos é como é que eu vou estruturar a minha organização em função dos processos, tá? A gestão por processos, tá? Aqui por processos, ela consiste em administrar as funções permanentes como os elos de uma corrente e não como departamentos isolados uns dos outros, certo? Vou botar aqui para mim outra tela. Essa gestão por processos, ela também pode ser chamada, copia aí, ó, de estrutura por processos, tá? Então, às vezes vão chamar de gestão por processos, que é o mais comum, mas também podem chamar de estrutura por processos, tá? Nessa gestão por processos, as pessoas, os agentes da organização, eles não estão vinculados a unidades como eu desenhei há pouco aqui no nosso organograma. Não, eles estão vinculados a processos específicos de trabalho. Então, os desempenhos, os indicadores de desempenhos não são de projetos, não são de unidades, não são de programas. Os indicadores de desempenho são de quê? São de processos, tá? É uma filosofia diferente, né, de você gerenciar uma organização em que os processos são o foco de toda a organização do trabalho, beleza? Estou te trazendo isso por quê? Porque algumas bancas podem diferenciar gestão por processos e gestão de processos. No geral, elas não vão diferenciar, elas vão usar um pelo outro e você consegue sobreviver, tá? Mas é bom que você saiba, ou pelo menos tenha essa noção básica dessa diferenciação do de para o por, tranquilo? Beleza. E agora os benefícios da gestão por processos, ou principais benefícios, né? Identificação e eliminação do retrabalho, eliminação de tarefas desnecessárias, né? Lembra daqueles meus elos da corrente que eu desenhei para ti agora há pouco? Padronização dos produtos, redução de custos e tempo empregado em determinadas tarefas, né? Se eu tiver aquele organograma padrão, que eu vou desenhar aqui de novo para ti. Às vezes eu tenho uma tarefa bem aqui nesse canto aqui, que precisa se vincular com essa outra. E aí daqui que eu chegue lá, eu vou ter que subir um nível, vou ter que andar horizontalmente, vou ter que descer outro nível, né? Na gestão por processos, não. A redução, ó, é enorme. Por quê? Porque está tudo ligado em forma de elos, beleza? Aumento do valor agregado dos produtos, redução do tempo dos processos, redução do tempo de treinamento de servidores para executar as tarefas, melhoria do desempenho dos indicadores de desempenho, resultando no aumento da satisfação do nosso cliente. Bom, mapeamento de processos. Mapeamento de processos é o conhecimento e a análise pela organização dos processos existentes. O mapeamento de processos permite que a organização conheça as atividades que existem e a relação entre essas atividades de diferentes setores. O objetivo principal de mapeamento de processos é facilitar a identificação de anomalias, desvios e erros nos fluxos de trabalho e informações para poder permitir a sua correção e a sua melhoria. Tranquilo, né? Então, quando eu mapeio e quando eu aperfeiçoo de forma adequada os meus processos, eu consigo alcançar o quê? Aumento da minha competitividade, um maior entendimento dos meus processos, uma maior rapidez na solução dos meus negócios, um aumento nos resultados da minha empresa, tá bom? Esse mapeamento de processos, ele sugere
dois momentos distintos dentro de uma organização. Primeiro, ele sugere um diagnóstico, tá? Um diagnóstico, e sugere também uma situação proposta. Copia aí e faz o teu caderno, tá? Eu fico limpando aqui a minha tela, aí você vai montando o teu caderno. O diagnóstico dentro do mapeamento de processos, o que ele é? Ele é uma fotografia, estou usando palavras-chave, tá? Fotografia da situação atual dos processos. E a situação proposta, o que ela é? Ela é um futuro baseado em melhorias detectadas no meu mapeamento inicial e sugerido, claro, por quem está envolvido em fazer esse mapeamento, tá? Então, o mapeamento de processo é muito importante, por quê? Porque você vê onde a empresa está e sugere um local para ela chegar lá, certo? Uma ferramenta muito utilizada para esse mapeamento é o Service Blueprint, tá? A gente até vai ver um pouquinho dele agora. Vamos lá. Service Blueprint. Ferramenta com abordagem focada no cliente para a inovação e melhoria do serviço. Descreve o processo de serviço, os pontos de contato com o cliente e os elementos do serviço em detalhe suficiente para verificar, implementar e manter. O Service Blueprint permite uma descrição quantitativa dos elementos críticos de um serviço, com o tempo, sequência lógica de ações e processos. O Service Blueprint especifica os eventos que acontecem no espaço-tempo da interação e as ações que estão fora da linha de visibilidade para os usuários, mas que são fundamentais para o bom desempenho do serviço. Tá? Então, no Blueprint, que é o Service Blueprint, as funções são catalogadas no processo acima e abaixo da linha de visibilidade para o cliente. O que é a linha de visibilidade para o cliente? É como o cliente percebe o teu produto ou o teu serviço. No Blueprint, eu vou trabalhar acima dessa linha de visibilidade, né? O que esse cara está enxergando e o que ele pode enxergar, e abaixo, que é o que ele não consegue enxergar, mas eu na minha organização consigo, tá? E esses pontos de interseção, esses pontos de contato e os processos de backstage, que é o que eu tenho que fazer por trás, são documentados e são alinhados de acordo com a experiência que eu quero que o meu usuário tenha. Então, ó, é como se eu estivesse aqui acompanhando a tela, aqui na linha do meio, tá? A linha de visibilidade do cliente. Aqui acima eu tenho o que ele enxerga e a minha experiência planejada, tá? Vou colocar aqui como experiência planejada, que é o que eu quero que ele enxergue. E aqui abaixo eu tenho o que? A meu backstage, né? Que é onde eu vou agir, onde eu vou trabalhar com inovação, onde eu vou trabalhar com melhoria. Para quê? Para alcançar essa experiência desejada para o meu cliente, essa experiência planejada para o meu cliente, para o meu usuário. Tranquilo, né? Faço isso como? Mapeando os processos. Análise e melhoria de processos. O modelo de gestão por processos é adequado para promover maior efetividade organizacional, porque há uma eliminação das barreiras dentro da empresa. Vou marcar, por quê? Porque isso que eu já vi muitas questões. Possibilitando a visualização da organização como um todo e uma maior inter-relação entre os diferentes agentes da cadeia de valor. Entre quem? Entre o cliente, entre os fornecedores, entre os gestores do meu processo. Um processo precisa ser analisado e aperfeiçoado de forma constante para que possa agregar cada vez mais valor à organização e consumir menos recursos. Para analisarmos os processos e buscarmos melhorias, usamos técnicas de modelagem de processos. Acho que vai cortar aí, né? Porque meu rosto vai ficar no meio, mas técnicas de modelagem de processos, beleza? E o que é a modelagem de processos que foram definidas, né? Curiosidadezinha aí interessante que pode ser objeto de prova, ou você pode alegar isso aí, você pode colocar numa questão discursiva, tá? Durante os anos 90 surgiu ou emergiu uma nova ferramenta de redesenho de processos chamada o que? Reengenharia, tá? Surgiu a reengenharia como uma forma de modelar processos, de redesenhar processos.
que é que a reengenharia busca? Ela busca, modificar a empresa de uma forma radical. Vou riscar bem muito aqui a minha tela e eu vou te mostrar o que é a reengenharia. Ó. Tá vendo aqui? A minha tela bem riscada, bem suja. A reengenharia, que é para você não esquecer, tá? A reengenharia, ela busca o que? Ela trabalha com o que? Com o princípio da folha em branco H e iniciar do zero. Através de quê? Do redesenho de processos, tá? E aqui a parte mais importante eu quero que você salve é: se a reengenharia de processos significa a realização de um trabalho de maneira radicalmente nova, a melhoria de processos significa a realização desse mesmo processo com uma eficácia e com uma eficiência um pouco melhor. Então, na melhoria de processos, nada de começar tudo do zero, nada de apegar tudo, tá? Eu vou só o que, eliminar as barreiras que estão dentro da minha empresa a fim de integrar clientes, fornecedores e gestores de processo. Para quê? Para cada vez mais agregar valor à minha organização e consumir menos recursos, tá? Na reengenharia não. Na reengenharia, eu Workflow. Workflow, a tradução ao pé da letra é fluxo de trabalho, tá? Se trata dentro de uma organização, dentro da visão de gestão de processos, de um software ou de um conjunto de software que organiza, automatiza e gerencia o teu fluxo de processo. E aqui a ênfase, o foco são os documentos, certo? O fluxo de trabalho, o workflow, ele possui basicamente 4 prioridades que caracterizam e diferenciam ele das demais técnicas de estudos de processo. Copia aí, ó. Ele permite a integridade do processo. Ele manipula informações eletronicamente, que é dentro do software, tá? Ele permite a eliminação do tempo de transferência. E ele, por fim, integra as atividades da empresa, tá? Você tem que saber que essas são as 4 diferenças do fluxo de trabalho em relação às outras ferramentas ou técnicas de estudos de processo. Ou você sabe isso aqui ou você pega como palavra-chave, tá? Por quê? Porque cai a tua prova. Posso te explicar um pouquinho mais sobre cada um? Cara, aqui você é melhor fazer um curso de administração, você já fazendo uma pós ou um mestrado em processos, aí você se interessa um pouco mais. Por enquanto, se preocupa só em aprender mesmo isso aí, tá? Tipos de processo. Perceba que os processos de negócio são os mais importantes para a organização e constituem o cerne da sua existência, pois é responsável pelo atendimento à necessidade dos clientes, diferenciando a organização de suas concorrentes do mercado. Os processos organizacionais são aqueles que dão serviço e suporte para os processos de negócio funcionar bem e agregar valor para o cliente. E os processos gerenciais são aqueles relacionados às ações dos gerentes, quem define as decisões gerenciais para que a organização possa seguir rumo ao futuro, tá? Que você tem que saber disso aqui. São 3 os tipos de processo: processo de negócio, processo organizacional, processo gerencial. Se você lembrar daquela nossa pirâmide de nível organizacional, você vai lembrar que aqui a gente tem o que? São 3 também, tá? Mas não são os mesmos não, cuidado. Mas pode te ajudar a lembrar. Ó, aqui a gente tem o nível estratégico em cima, o nível gerencial no meio e o operacional aqui embaixo, né? Quando eu falo de processo de negócio, eu estou falando do nível aqui acima, é como se fosse mais o topo da minha organização, tá? Que é a parte mesmo que diferencia a minha empresa no mercado, que vai realmente atender às necessidades do meu cliente. Quando eu falo de processo organizacional, aí eu estou aqui nessa parte, estratégica, tá? E quando eu falo de processo gerencial, eu estou aqui nesse nível. E os processos operacionais, que são mais tarefas, tá? Que não está muito ligado aos tipos de processo em si. Essa divisão aqui em 3 é cobrada em prova, é bem específico, mas é cobrada em prova. A maneira de você lembrar é fazer essa ligação com o nível organizacional, né? Essa tabelinha aqui que eu botei para você aqui do lado, mas sabendo que começa de cima. Começa no negócio como um todo, pensa aí no CEO, aí depois no nível estratégico como os diretores e no nível gerencial
como os gerentes mesmos, beleza? O nível estratégico, né, que é o organizacional como gestores e o gerencial como gerentes mesmo, tá? Nível de maturidades dos processos. Aqui também é uma parte meio chatinha, uma parte meio decoreba, mas em algumas provas você tem que saber, tá? Que principalmente para prova de auditor ou coisa do tipo. Nível 1, processos modelados. Nível 2, simulados, emulados, encenados e interoperados. Processos modelados, certo? Aqueles identificados a partir dos seus valores, dos seus impactos, das suas motivações, das suas características, dos seus papéis e de seus efeitos colaterais, tá? Processos simulados, eles são uma forma que você pega o processo e simula a partir da introdução de dados estimados, por exemplo, quantidade, fila, tempo de espera, tempo de transformação, que vai te permitir a criação e a análise de que cenários distintos, certo? Reduzindo que os riscos de implantação e induzindo mudança nos modelos de processo. Então, você cria vários cenários e aí você sabe por onde ir e os custos de cada um. Então, você perde menos dinheiro ou gasta menos dinheiro, tá? Processos emulados. Eles são emulados, né? Você pega os seus processos e emulam a partir da coexistência de dados da realidade junto aos dados estimados, tá? E aí você permite o maior refinamento desses cenários aqui de cima que foram simulados e os possíveis impactos, né, de cada um desses cenários e novamente minimiza a possibilidade de efeitos indesejáveis. Tranquilo? Processos encenados. E aí os processos, olha, são realizados conforme o que foi desenhado, que foi modelado, conforme o que foi simulado e conforme o que foi emulado. E a partir da observação dessas novas condições que a realidade exige, induz a permanentes adequações, palavra boa aqui vai ser adequações, a permanência, adequações aos requisitos, né, aos requisitos do processo. E por fim, a gente tem o nível 5, tá, dos processos interoperados. Os processos interoperados, eles são executados e são geridos além das fronteiras organizacionais, tá? É fora da tua organização, da tua instituição. Então ele promove aí, ó, uma cadeia de valor entre várias organizações ou várias instituições a fim de conseguir os objetivos. Por exemplo, eu vou tratar aqui de políticas públicas, né? Algo que está acima da minha organização, que está maior do que o meu âmbito interno. E agora a gente parte para uma resolução de questões, tá? E vou fazer aqui os comentários para a gente. Ano 2002, Prefeitura de Bauru. Existe uma técnica de gestão de processos que visa identificar falha na execução das atividades e, em seguida, identificar a melhor maneira de eliminar essas falhas, tornando a organização cada vez mais eficaz. Então, aqui palavra-chave: identificar falhas, depois identificar a melhor maneira de eliminar essas falhas. Assinar a alternativa correta que nomina essa técnica. O POP, Procedimento Operacional Padrão, tá? Aqui tá errado, não é o POP. O que que o POP é? Aprende aí e copia. Ele é um documento que visa informar as execuções a serem feitas para realizar uma atividade específica. Então ele não é uma técnica de gestão de processos, tá? Ele está mais para um documento, beleza? A melhoria contínua, aqui vai ser a nossa resposta, tá? Aqui vai ser o certo. A melhoria contínua, ela é uma prática que visa, sim, identificar falhas e corrigir essas falhas a fim de se obter processos mais eficientes. Um exemplo aí de ferramenta de melhoria contínua, o ciclo PDCA é um exemplo de melhoria contínua, né? Como ele é por ciclos, ele está sempre fazendo essas análises e corrigindo. Eu planejo, eu faço, eu checo e eu ajo para corrigir o que tem que ser corrigido,
tá? Gestão do conhecimento. Gestão do conhecimento não é uma técnica de gestão de processos em si, né? Gestão do conhecimento é a utilização do conhecimento de uma empresa para criar, para compartilhar, para gerenciar objetivos da minha empresa para a melhor prática do uso desse conhecimento, tá? Pois a palavra gestão não está muito ligado a técnica de gestão de processo, tá? E por fim, a inovação de gestão de pessoas. Também não é uma técnica de gestão de processo, né? A questão tentou falar bonito aqui, mas a inovação na gestão de pessoas, a implementação de novos processos ou a melhoria dos que estão existentes, de modo a agregar mais eficiência a esse processo, tá? Então a técnica que mais se aproxima aí desse conceito de identificar falhas e depois a melhor maneira de eliminar é sim a letra B, a nossa melhoria contínua. Tranquilo? Banca do Quadrix, ano 2022. Quanto às noções de gestão de processo, julgue o item a seguir. Os processos são compostos por atividades interrelacionadas que solucionam uma questão específica. E aqui é legal, por quê? Porque a gente pode entender o processo como uma ordenação determinada das atividades de trabalho, no tempo e no espaço. Então o processo ele possui começo e ele possui fim. E isso é lindo, né? Ou seja, ele possui inputs e outputs previamente ou expressamente identificados, né? Tem uma entrada e tem uma saída, a fim de atingir um determinado objetivo. Então, essa questão está correta, uma vez que esse processo pode ser sim conceituado por um conjunto de atividades que estão relacionadas para alcançar um objetivo específico ou para solucionar uma questão específica, né? É a ideia do meu fornecedor, eu implemento melhorias e aí tem o meu consumidor. Tem uma entrada do fornecedor, implementação de melhorias através dos meus processos e a saída para o meu consumidor, tá? Então essa questão aqui tá certinha. CESP, TRT do Pará e do Amapá. Entre as características da gestão por processos inclui-se: letra A, o foco no cliente; letra B, a centralização administrativa; letra C, a estrutura funcional; letra D, a organização por tarefas; e letra E, a hierarquia vertical. Aqui o nosso correto, né, a gente já consegue matar aí bem rápido, é a letra A, uma vez que esses processos correspondem ao conjunto de atividades interrelacionadas e interdependentes que transformam os insumos, que transformam as entradas proveniente do ambiente do nosso fornecedor em produtos e em serviços que atendam às necessidades do cliente externo, que eu acabei de botar na questão anterior aí, né, do nosso consumidor. Portanto, o nosso foco é no cliente. Essa centralização, essa estrutura funcional, essa por tarefas, foge um pouco, tá? Quando eu tenho aqui o meu organograma tradicional, né? Vou até botar um aqui também, ó. Quando eu tenho esse meu organograma aqui tradicional, eu busco centralizar aqui na minha gestão. Essa é uma estrutura funcional, né? Que pode ser o marketing, que pode ser a TI, que pode ser análise de redes sociais, que pode ser o marketing interno, enfim. Eu posso ter organização por funções, por tarefas, seguindo essa hierarquia vertical de cadeia de comando e de ordens, né? E quando eu trabalho com processos, com esse meu foco no cliente externo, a ideia é o que? É ser um elo de uma corrente. É fugir daquilo engessado a fim de ser mais eficiente, me focar nos processos para que eu pegue a entrada das coisas do ambiente, implemente melhorias através desses processos, dessa corrente, desse elo de eficiência e entregue algo melhor para o meu cliente, para o meu consumidor final. Tranquilo? E aqui a gente encerra. Espero que você tenha gostado, principalmente que você tenha aprendido.